A paz do Senhor, graças a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de podermos juntos meditarmos na palavra do Senhor, na palavra que nos encoraja, na palavra que nos levanta, que nos fortalece, na palavra que nos alimenta e que nos faz ficarmos mais fortes, revigorados para seguirmos adiante mais um dia, mais uma semana, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu quero começar com a oração, para com que o Senhor, por meio da sua palavra, a qual Ele falará ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração, com que por meio desta palavra de hoje, que por meio das feridas nós possamos fazermos sarar outras pessoas, com que através das feridas nós sejamos úteis para curar feridas de outras pessoas. Ore comigo neste momento, se você puder, assim oremos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, estou aqui para fazer a sua vontade, para transmitir a palavra, a mensagem na qual o Senhor tem colocado no meu coração. Porque eu, Senhor, não tenho nada, é de Ti que vem, Senhor, a fonte, é do Senhor, meu Deus, que vem a palavra e é o Senhor que abre a porta da palavra, Pai. Aí está, Senhor, esta vida, Senhor, com que por meio desta palavra, meu Deus, venhamos, Senhor, amado, sermos encorajados, fortalecidos, revigorados, para com que as nossas feridas sejam usadas para sarar as feridas de outras pessoas, Senhor. Com que nós venhamos a cumprir o nosso propósito, por meio das nossas dores, com que venhamos a sarar, a cicatrizar dores em outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, faz a Tua vontade, opera milagres e maravilhas por meio da mensagem da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom estar aqui mais uma vez, mas esta oportunidade que o Senhor nos concede, para mim é um privilégio muito grande e de grande felicidade poder falar da palavra de Deus, né? Neste meio que o Senhor, Ele criou, Ele nos concedeu a mais de podermos assim transmitir a sua palavra, a sua mensagem, né? Nós que somos acostumados e dedicados ao evangelismo, antes tínhamos apenas um mecanismo pessoal, né, de irmos de porta em porta e de entregarmos os folhetos, mas além desse, que ainda assim é utilizado, o Senhor também ele nos concede, né, as redes, né, de comunicação, de transmissão para o alcance global, para um alcance mais que ultrapasse fronteiras, né, sem nós nos deslocarmos. E isso é de grande e imensa utilidade para o reino dos céus, para com que avance, para com que cresça, para que o evangelho seja proclamado a toda criatura. Mas eu quero ler neste momento e compartilhar, né, dessa mensagem, dessa reflexão deste dia que o Senhor ele concede a oportunidade aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53 e o versículo de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 53 e o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Nós percebemos neste versículo muitos detalhes, né, que nós podemos assim nos atentarmos, porque aqui fala do trajeto do Senhor Jesus Cristo até a cruz do Calvário, até ali ser consumado todo o seu processo.
e de salvação para nossas almas, para a nossa vida. E nós vemos aqui no versículo de número 5, que diz assim: mas ele foi ferido por causa. Havia uma finalidade, havia um propósito, um alcance a se chegar. E havia também, que nós percebemos, uma razão. Não foi por causa de seus atos, não foi por causa das suas ações, mas foi por causa das nossas, da minha, da sua, transgressão. Ele sofreu, o Senhor Jesus sofreu. E nós aqui nessa terra, muitas das vezes, também nós somos levados a sofrermos, por causa de alguém, a pagarmos um preço por causa de alguém. Nós também, muitas das vezes, por causa de escolhas erradas que fazemos, também sofremos, um preço por isso. E nós percebemos que os apóstolos, eles sofreram por amor a Cristo. Então, seja qual for a forma, mas se faz necessário nós atentarmos para o seguinte, é que a palavra diz assim: e pelas suas feridas nós somos sarados. E eu queria muito me atentar e meditar com você neste trecho, que diz: pelas suas feridas fomos sarados. Que diz: feridas que saram feridas. Glórias ao nome do Senhor. As feridas do Senhor Jesus nos trouxe o sarar, o curar. Pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos tratados. Glórias ao nome do Senhor. E justamente isso, feridas que saram outras feridas, é que o Senhor, Ele falou poderosamente no meu coração, me trazendo a lembrança e a recordação de muitas coisas que já me aconteceram na minha vida, muitas feridas, muitas dores, muitas coisas que me sucederam na vida e que o Senhor, Ele tem se utilizado para sarar, para curar outras pessoas. E foram momentos difíceis que passei e que eu não tinha força nenhuma para falar a palavra de Deus, eu não tinha nenhum entusiasmo para ir fazer a obra do Senhor, mas o Espírito Santo, por meio das feridas, Ele se utilizou desse vaso frágil, quebrado, muitas das vezes despedaçado, e me fez levar e tratar, levar a mensagem, levar o remédio e tratar das feridas de outros soldados feridos. E no nosso trajeto nós somos muito feridos, E as palavras são uma das formas que o ser humano, horrivelmente, ele usa muitas das vezes para ferir as outras pessoas. E o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, Ele se utilizou destas feridas, das suas feridas, para sarar as nossas feridas. E Jesus também, Ele tem essa finalidade com as suas feridas. Não é para você ficar dentro de casa, não é para você deixar de ir ao templo, não é para você se afastar do órgão que você faz parte, que você frequenta, que você louva a Deus. Não é para lhe distanciar do grupo a qual você faz parte, que você estava envolvido. Esta ferida que lhe foi ocasionada não é para distanciar você do convívio da igreja. Não. Esta ferida que foi ocasionada na sua vida é tão somente para que você venha ter uma estrutura mais forte e para que esta ferida que foi feita em você, você vá sarar feridas de outras pessoas. Entenda só o mistério de Deus diante da ferida que está em você. Deus quer se utilizar desta ferida que foi feita em você para você curar
outra ferida. E na medida que você vai tratando outras pessoas, você também vai sendo tratado. Cada vez que eu saía para falar a palavra de Deus, olha, tinha vezes que eu saía com angústia, eu chorava, ia sem força, sem ânimo nenhum. Mas quando eu entrava no ônibus e que eu dava a mensagem que Jesus colocava no meu coração, aleluia, eu não saía da mesma forma. Naquele momento que eu estava ali falando a mensagem para todos que ouviam, naquele momento do evangelismo, quando encerrava, quando eu descia na minha parada, eu voltava sarada, eu voltava leve. Aquela angústia daquela ferida que foi ocasionada em mim, aquela ferida que foi aberta dentro de mim, o Senhor Jesus, por meio da palavra que eu falava, Ele tratava comigo. E em certo momento, teve um hino que muito me marcou esse hino. E o trecho dele diz mais ou menos assim: apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ah, querido, como esse hino marcou a minha vida. Como esse hino marcou a minha trajetória. Muitas vezes quando eu ouvia esse hino, porque estava no auge desse hino, deste louvor da cantora Sara Farias. Eu não sei qual a história dela diante, né, dessa tão grande inspiração para esse louvor, mas na minha vida Deus falava poderosamente quando eu ouvia esse hino, porque o meu contexto era de uma pessoa ferida, machucada. Mas cada vez que eu fazia a vontade de Deus e rompia a barreira do ferimento que foi ocasionado em mim, cada vez que eu ia para curar a ferida de alguém com a palavra de Deus, o Senhor, Ele curava as minhas feridas, e é por isso que eu estou de pé. É por isso que eu estou aqui. É porque vinha a vontade de não ir, vinha e faltava as forças, mas se arrastando, eu ia e seguia e fazia a vontade de Deus. E hoje, agora, nesse momento, pelo poder da palavra de Jesus, eu te digo, levanta. Sai da caverna, sai deste lugar. Não é aí que o Senhor, Ele quer você. Ele quer você ativo, Ele quer você ativa. Esta ferida que foi feita em você não é para lhe lançar aí cabisbaixo, não é para lançar você aí na depressão, não. Mas é para que você tenha experiência. E para que por meio destas suas feridas, você sare outras feridas. E na medida que você for sarando as feridas de outras pessoas, você vai ser sarado, você vai ser sarada também. E esta é a mensagem de hoje para a sua vida. Erga-se, porque estas feridas, elas são remédios para a ferida de outras pessoas. E na medida que a sua ferida é remédio para outras pessoas, ao mesmo tempo o Senhor vai usando o remédio para as suas feridas.
Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Porque assim como o Senhor me ajudou, Ele vai te ajudar. Só você tem que se esforçar e ter bom ânimo. O Senhor disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não te detenhas, não cesses de falar da lei. Não cesses de meditar no livro de dia e de noite. E dele não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ore comigo neste momento. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai. Quantos que estão, Senhor, por causa de feridas, por causa de palavras, quantos que estão em casa, que não vão mais para a igreja, que não vão mais para o grupo que faziam parte, que não estão mais ativos na sua obra, que estão detidos em casa, com uma tristeza, com amargura, com a dor, com a ferida cada vez aberta. Feridas, mas que o Senhor também sofreu feridas e por meio das feridas do Senhor, o Senhor nos curou, nos sarou. E também o Senhor se utiliza das nossas feridas para sarar as feridas de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, cumpre a sua finalidade, cumpre o seu propósito por meio desta palavra. Levanta meu irmão, levanta a minha irmã, levanta este Senhor que desistiu de tudo, de servir ao Senhor, porque se decepcionou com alguém. Mas hoje, agora, pelo poder do seu nome, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, levanta ele, levanta ela, Senhor, e faz boca do Senhor na terra. Reveste este vaso, enche, Senhor, do teu azeite, do teu Espírito Santo, da alegria da salvação. Coloca amor, coloca perdão no coração e levanta, Senhor, levanta ele e levanta ela para a glória do nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que bênção, estou muito grata a Deus, muito feliz por esse momento. Que o Senhor continue te abençoando. A paz do Senhor!